Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e hoje eu vou bater um papo com vocês sobre um assunto que vocês pedem muito aqui no YouTube, o medo da sala de aula. Esse vídeo é para ajudar você que está fazendo seu estágio docente, que está no fim da licenciatura, ou para você que já é formado e está assumindo as suas primeiras turmas. Prof, eu sei que você sonhava em ser professora, professor, quando você chegou no seu estágio de licenciatura. E aí você viu tantos problemas em sala de aula que você começou a questionar se um dia você ia conseguir estar à frente ali daquele espaço. Ou então, finalmente, você ali se formou, tá ali conseguindo um emprego, um trabalho, e aí bateu aquele desespero de não saber por onde começar. Como que eu faço para ser professora? Ou será que, de repente, assim, você, como eu fiz um dia, estudou muito para ser pesquisadora, e aí de repente a vida deu uma reviravolta, você teve que ir para a sala de aula, e aí você não se dedicou muito nessa parte aí da licenciatura, e aí você pensa, como que eu faço para pensar em ensino de história? Bom, professor, se você se identificou com algum desses perfis, esse vídeo é pra você. Puxa uma cadeira, pega seu cafezinho, vamos desmistificar aí um pouco desse assunto que é tão tabu, que é a insegurança para entrar em sala de aula. E para começar, gente, assim, eu quero te dar um abraço, de verdade mesmo. Pouca gente fala sobre isso, mas eu preciso que você saiba que esse medo é totalmente normal. Afinal, infelizmente, ainda existe uma grande distância entre as estruturas curriculares e abordagens dos cursos de graduação em História e o chão da escola. É claro que algumas iniciativas bacanas tentam amenizar isso, mas a gente sabe que não resolve totalmente. Então é muito comum e até esperado que a gente se sinta um pouco com medo de começar. E eu vou confessar pra vocês que esse medo nunca passa totalmente, tá? Aquele friozinho na barriga de não saber como vai ser o novo ano, como que as novas turmas vão ser, uma escola nova que você chega, isso acompanha a gente pelo resto da carreira. Mas ele é saudável, pra que a gente não se coloque também num lugar assim de ser supremo, que nunca erra, que sabe tudo. E pra gente lembrar, como diz Paulo Freire, de que os humanos são incompletos, inacabados e inconclusivos. E toda vez que a gente atende o pedido de se humanizar como educador, a gente lembra que pode aprender mais, que pode mudar e que pode ir além. Então o problema mesmo é aquele medo que te domina, que te paralisa, que tira seu sono, que te faz gaguejar, ou até uma ansiedade que não é saudável. Eu sei bem como é isso. Então contra esse mal, a gente tem uma solução, tá? Claro que a experiência é uma aliada, mas dizer aqui simplesmente, isso daí você só vai aprender dando aula com o tempo. Isso é uma solução muito fácil, porque terceiriza o problema. Ou melhor, devolve o problema para você e tira a responsabilidade dos formadores, coordenadores, gestores, ou até mesmo de colegas que têm mais tempo de estrada e que podiam te ajudar. Então no vídeo de hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado essa ideia e pensar em estratégias concretas para te ajudar nesse início, porque de algum lugar a gente tem que começar, né? Então vamos lá. O que eu tenho notado, tanto nas minhas memórias aí como professor iniciante, quanto pelas perguntas que eu recebo dos professores que eu acompanho na minha formação e pelo Instagram, @profannelise, se você já quiser aproveitar e seguir, é que esse medo da sala de aula surge por 3 grandes situações do cotidiano escolar. Para a gente conseguir aprofundar um pouco nesses aspectos e tentar falar das principais angústias de um professor, eu transformei essas situações em perguntas. E até o final do vídeo eu quero que você sinta que elas estão respondidas. Começando então com essa que aflige muita gente. Como estabelecer uma boa relação com os alunos? Aqui a gente não tá falando de ser amiguinho deles, tá, gente? Mas de criar um canal de comunicação que seja bom, que seja efetivo com eles, porque isso é o princípio de tudo na minha visão, sabe? Pensa na dinâmica da internet. Imagina que chegou uma data especial, você quer homenagear alguém querido com uma postagem lá na sua rede social. Você pega fotos lindas, faz um texto super sensível, e aí chega na hora de postar, acontece aquele evento canônico que rola pelo menos uma vez por ano, do Mark Zuckerberg tropeçar ali nos fios e cair todas as plataformas juntas. Não adianta seu post ficar lindo, todo pensado, elaborado, e aí você tá lá carregando a conexão interna do aplicativo, os códigos de programação estão todos loucos, por isso a gente não tem controle, né? Ou qualquer coisa desse tipo aí não estiver funcionando. Você vai ficar lá tentando postar infinitamente
e você nunca vai chegar nesse resultado. Com os nossos alunos é a mesma coisa. Você pode preparar uma aula mais incrível, cheia de abordagens didáticas legais, materiais interessantes e uma super reflexão de fundo. Se os alunos não tiverem uma boa conexão com você, de nada adianta. Aquela aula não vai funcionar. É por isso que muita gente sofre, e eu sofri muito disso no começo, sabe, gente? Porque eu me preocupava tanto em dar conta do conteúdo e terminar aquilo, que eu nem lembrava que eu tinha que ter uma relação com os alunos. E é por isso que a gente sofre. A gente quer estabelecer essa ligação com os estudantes, mas a gente não sabe muito bem como fazer isso sem ultrapassar alguns limites. O que eu quero dizer é que as relações com os alunos precisam ter uma proximidade, sem você esquecer que você é o adulto responsável ali dentro. Você precisa escutá-los, né? Estar na escuta das demandas que eles têm, mas sem pegar para você absolutamente tudo o que eles pedem ou que eles dizem. E pra gente encontrar um bom meio termo aí, eu acredito muito nesse lugar de mediador do professor. Ou seja, de uma pessoa que vai chegar junto dos alunos, vai trocar ideia, mas vai usar da ponderação, vai mediar os conflitos e vai sim tomar decisões ou levar essas decisões ali para os superiores tomarem coordenação, direção, quando precisa. O papel do professor é educar, é propor essas atividades, é conversar, mas também a gente tem que ter a nossa autoridade em sala de aula. E veja que eu digo que ser autoridade é diferente de ser autoritário. Beleza? Então você tem que tentar estabelecer regras, combinados com os alunos, e a gente vai precisar lembrar deles várias vezes, tá? Então fale com honestidade sobre isso, sobre como você está se sentindo naquele ambiente. Por exemplo, se está todo mundo falando ao mesmo tempo, você não consegue entender nada, explicite isso e proponha uma organização. Se ninguém está dando atenção, num dia ali, você chegou, ninguém presta atenção, você vai dizer abertamente que você está descontente com essa postura e pergunte se aconteceu algo que afetou a turma. E por aí vai. Por exemplo, um dia numa aula do cursinho, eu reparei que os alunos estavam ali olhando muito o celular. Isso acontece muito. E eu parei a aula e disse pra eles: gente, tem uma coisa que tá me incomodando muito aqui, que é o uso do celular. Eu sei que vocês podem estar usando para consultar o slide, o Google Sala de Aula, mas eu sei que tem alguns que não estão usando para isso. Isso me afeta a minha aula, a minha preparação. E você abre para os adolescentes, para as crianças, esse seu desconforto. E aí, pessoal, você precisa impor limites e pedir ajuda. Se você identificar algum problema que sozinho ali na sala você não consegue resolver, você precisa pedir ajuda. Mas aí você pode dizer: Anne, o meu receio é de não ser respeitada. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho, assim, um medo de não parecer boa o suficiente, super especialista, ou mesmo de não conseguir explicar bem. Nesse caso, tem 2 caminhos super importantes para você seguir. O primeiro é sobre a preocupação de não ser bom ou de parecer que não sabe algo. Lembra? O nosso estudo nunca acaba. É importante que a gente continue lendo sempre, tanto historiografia quanto literatura, outros tipos de leitura, como pedagogia, filosofia e sociologia. É legal que a gente consuma bons filmes, podcasts, que a gente visite museus, exposições, que a gente acompanhe as notícias. Fora isso, deixa eu te tranquilizar. Você sabe aquele pavor que você tem do aluno perguntar algo e você não conhecer, ou você na hora do nervoso até esquecer? Isso vai acontecer no dia a dia. Ai, nossa, mas que horrível, eu vou morrer. É um pouquinho desconfortável, né? Mas faz parte do jogo, gente. E assim, seja sincero. Fala ali pra ele: eu não sei, eu não lembro, eu vou verificar. Eu vou trazer a resposta na próxima aula. Anota aí a dúvida, realmente faça uma pesquisa para dar uma devolutiva. E se um dia você acabar dando uma informação que foi errada, faz como jornais, que eles lançam aquele aviso, sabe? Erramos. E aí você vai na próxima aula e diz: gente, errei. Tem um disclaimer aqui, ó. Anota no seu caderno. Eles vão reclamar, mas é normal. Você pelo menos consertou. Agora, com relação a explicar e ser entendido pelos alunos, fique sempre atento à linguagem que você está usando e como você escolhe apresentar uma questão. Pensa assim, tem aquele conteúdo de fundamentos, ali, introdução à história, tanto no 6º quanto na primeira série do médio. Você não pode usar a mesma retórica, a mesma linha de raciocínio e nem os mesmos exemplos para séries diferentes. Para o 6º ano, uma possibilidade é transformar a discussão sobre o trabalho do historiador em um jogo de detetive. Sabe naquele texto do Ginsburg sobre o paradigma incendiário? Então, para a primeira série, dá para levar um fragmento do próprio texto do Ginsburg ou lançar perguntas para que eles debatam as impressões, os sensos comuns que eles têm sobre a história e ir desconstruindo essas ideias. Além da linguagem, uma boa estratégia é tentar sempre problemas e questões
que façam algum sentido na realidade dos alunos. Não é só falar do que eles já conhecem ou do que eles querem, tá? Mas é tornar as coisas mais familiares ou que gerem mais interesse para impulsionar um tema. Na prática, eu quero dizer que talvez você falar dos impactos socioeconômicos e geográficos da reforma urbana do Rio de Janeiro pode parecer muito chato e difícil. Mas se você começar perguntando para a turma alguns nomes de bairros que eles moram, que eles vivem, e que esses lugares ali, a partir deles, você possa discutir os conceitos de centro, periferia, mostrar como a periferia historicamente se tornou, a partir do século XX, um espaço em que se colocam as pessoas indesejáveis e mal vistas. Na cidade deles ali, os pobres, trabalhadores, população negra, são esses mal vistos, né? Daí você já pode puxar o Rio como um exemplo desse processo histórico. Começar de uma experiência recente ou que esse aluno já domina pode tornar o olhar para o passado mais atrativo, mais compreensível. Já a pergunta número 2, que sintetiza muitas apreensões de um jovem professor, como você é, como eu preencho essa aula que eu vou dar? E aqui eu tô falando sobre como lidar com o tempo da aula, que pode ser muito pouco e também pode atender as dezenas de exigências lá da BNCC, materiais de apostila, vestibular, Enem. Então, geralmente a gente tem poucas aulas mesmo para muito conteúdo. Primeiro ponto, saiba quanto tempo você tem de aula. O mesmo tópico pode ser dado em 50 minutos, 1h30, ou 3 sequências de 1h40. Isso varia mesmo na sua carga horária, do segmento para qual você dá aula, do propósito daquele espaço de ensino, do perfil de participação da turma e dos resultados que a gente espera com aquela aula. Eu vou então para um exemplo prático, porque eu sei que fica mais fácil de entender. Vou tomar aqui o conteúdo do imperialismo. Se eu tô numa aula de cursinho pré-vestibular e eu só tenho uma aula simples para trabalhar esse tópico, para que no final o aluno tenha o mínimo de respaldo para sentar, ler a apostila e acertar uma questão do vestibular, eu preciso entender que essa aula precisa ser mais objetiva. Eu posso começar com 5 minutinhos de retomada do conteúdo, falar da importância aí de alguns eventos do século XIX, fazer relação com outras disciplinas, como sociologia. Isso tudo eu faço para lembrar ali os estudantes que esse foi um momento de ampla industrialização, disputa por recursos naturais, além de mercado consumidor e matéria-prima. Eu uso então 15 minutos para explicar os conceitos fundamentais, como a ideologia de progresso, civilização, darwinismo social, racismo científico, e aí em seguida eu passo os 20 minutos ali com uma análise, por exemplo, de um mapa da África com os idiomas oficiais de cada país atualmente, para identificar os principais envolvidos nesse processo, tanto aqueles que foram dominados, né, quanto os dominadores. A gente fala da Conferência de Berlim e depois parte para outros exemplos, talvez ali da Ásia, para dar uma ampliada. E aí no final eu posso amarrar a explicação e deixo um gancho para a aula seguinte, explicitando que a ordem dos impérios e a disputa por territórios criou uma tensão no mundo que é essencial para entender a Primeira Guerra. E usar ali esses minutos finais para resolver um exercício. Agora, se você tem mais tempo numa aula dupla ou numa sequência didática, outros materiais podem ser inseridos e a gente pode pensar em mesclar mais momentos de exposição com apresentações de documento ou fonte e deixa ali os alunos se expressarem, falarem o que eles entenderam, as suas impressões. E aí dá para fazer uma reflexão sobre a própria palavra imperialismo, retomar os ideais de império em Roma na Idade Moderna, associar o regime imperial a uma política ali expansionista. O mapa da África, por exemplo, pode ser usado diferente da aula do cursinho. Ele pode ser melhor analisado, a gente pode pensar no formato, das fronteiras, debater os limites traçados pelos colonizadores, as consequências sociopolíticas da partilha da África. Caberia aqui até uma discussão bem legal sobre o darwinismo social a partir do poema O Fardo do Homem Branco, do Rudyard Kipling. Inclusive tem vídeo de uma charge aqui no canal sobre esse poema, ou mesmo fazer um debate sobre os estereótipos imperialistas que ainda existem no imaginário coletivo. Você pode convidar os alunos a falarem palavras que remetem eles à África, para eles, né? Ou assistir até um trecho do Perigo de uma História Única, da Chimamanda. Percebe que as possibilidades mudam muito? Para administrar esse tempo, você tem que levar em conta que as explicações podem demandar ali pelo menos uns 10 minutos. As análises de documentos e os debates tendem a ser mais longos, os exercícios precisam de pelo menos 5 minutos cada para serem resolvidos de uma forma mais didática, sem só dar a resposta. A outra ponta do problema de como preencher a aula é atender a lista de conteúdos e habilidades externas
de nós. Então, na sua preparação de aula, separe os materiais que são exigidos de você, do currículo, do livro didático, dos editais de vestibular e selecione. Tente encontrar na BNCC uma habilidade que deva ser trabalhada para inserir na sua aula e trabalhar de maneira a ajudar, não a se tornar um peso a mais. Nesses exemplos que eu dei, o eixo da discussão é a ideologia racista etnocêntrica e é muito importante para a abordagem de conteúdo e para a formação dos estudantes. Esse eixo está presente na BNCC dos anos finais do fundamental. É a habilidade do nono ano, a habilidade Q 14, que a gente lê ali, né, na BNCC, eu vou colocar aqui para vocês. No ensino médio, essa também é uma habilidade. Na nova BNCC, a gente tem a habilidade 102, que é identificar, analisar, discutir as circunstâncias históricas, geográficas das matrizes conceituais, etnocentrismo, racismo, enfim. Então, são duas habilidades que estão por trás do que a gente já conversou hoje. Agora, se você é cobrado a dar aulas com vista para o vestibular, procure os manuais e os editais. A matriz do Enem é super ampla e contempla basicamente abordagens que utilizem procedimentos historiográficos básicos. Então, se você tiver que pensar para o Enem, vai para o edital do Enem. Agora, para as provas específicas, uma lista de conteúdo costuma ser disponibilizada. Então, a gente tem exemplos aqui no estado de São Paulo, como a USP. Tem ali os manuais, que falaria ali da competição, né, do imperialismo, neocolonialismo, Belle Époque. Na Unicamp, a gente tem África e o imperialismo europeu. E na Unesp também, de outros estados. Agora, se você usa o material apostilado, leia o capítulo, aquele módulo, antes e selecione o que é útil na sua aula. Não fica com medo de pular atividades ou as propostas. O livro didático tem que ser usado como um facilitador e não como um guia rígido, um passo a passo. Você pode escolher documentos históricos que estão nos livros, geralmente existem, para analisar exercícios que você julgar interessante, fragmento de texto ou aqueles boxes de aprofundamento. Você não precisa se podar ou minar a sua liberdade de cátedra tentando contemplar tudo. Agora, antes da gente passar para a pergunta mais tensa, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que dentro do Guia do Prof Transformador, você tem ali um gostinho de tudo isso que eu tô te explicando aqui nessa aula? O Guia do Prof Transformador são ali pelo menos 4 e-books do 6º, 7º, 8º ano, onde você tem abordagens baseadas nas habilidades da BNCC. São 10 habilidades em cada e-book. E essas abordagens são contempladas com fontes, documentos históricos e referências para você complementar a sua aula. Então vai ser uma forma muito prática de você, de fato, colocar ali na sua aula aquilo que a gente está trazendo hoje nesse vídeo. Se você quiser dar uma olhadinha, clica aqui no link que está na descrição depois que esse vídeo acabar. Mas vamos para a questão de milhões para fechar aqui sanando uma super dúvida. Como sobreviver à escola enquanto instituição? Às vezes, professora, o seu medo não é nem do convívio com os alunos. Você até se vira bem, né, com as aulas, mas o que te apavora é todo o resto do nosso trabalho. E aí tem 3 pontos que podem gerar desconforto dentro dessa instituição que é cheia de minúcias, que é a escola. Qualquer outro espaço, né? Mas enfim. Número 1. O funcionamento interno e a burocracia. Para você não se sentir completamente perdido, tenta entender bem o funcionamento da escola, as hierarquias e as normas internas. Você pode se familiarizar com as funções de cada pessoa ali. Você procura saber a quem você deve recorrer para cada dúvida ou para cada processo do expediente escolar. Registre essas informações para você poder consultar depois. Documente os calendários dos anos letivos, os cronogramas, os prazos. Tem uma pasta ali no seu computador com os modelos de atividade, com as folhas pautadas. Às vezes você tem ali um papel timbrado também, arquivo de apoio. Isso é muito importante. Número 2, saiba qual é a proposta pedagógica daquela escola. Ela segue algum método? Ela usa algum sistema de ensino? Tem alguma linha mais específica pedagógica? Conheça essa opção e estude. Não para você não conseguir fazer mais nada, mas para você conseguir extrair delas propostas que sejam interessantes para sua aula e também encontrar espaços para você acrescentar as suas próprias ideias e formas de trabalho, ou ainda para colocar as demandas dos seus alunos. Se você trabalha numa escola super técnica e de formação profissionalizante, você vai precisar cumprir certos requisitos, mas dá para encontrar as brechas, dá para a gente driblar aí esse
desse sistema, promover debates mais críticos e problematizadores. Agora, se você está numa escola mais alternativa, que usa metodologias ativas e uma aprendizagem por meio de projetos, mas de repente os alunos se interessam em estudar pelo Enem, você pode se apropriar dessa lógica pedagógica e construir com eles um projeto de estudo de humanidades voltado, por exemplo, para as provas do ensino superior. Se você está numa escola bilíngue, por exemplo, que deixa de escanteio as questões da realidade brasileira, vai lá cumprir aquele currículo internacional, trabalhe questões como alteridade, faça aproximações, mostre os contrastes, as distâncias. Agora, se você está numa sala de EJA do ensino público, olha para o dia a dia dos seus alunos, entre ali no conteúdo por temáticas que façam sentido para eles, como trabalho, desigualdade, oportunidade. Usa a realidade que está nas suas mãos para agregar e ampliar os horizontes, e não para te travar. E por fim, prof, tem um medo real e legítimo nas dinâmicas atuais dentro da escola, que é o receio da perseguição política pelos alunos, coordenação, pelos pais. Sempre que um tema polêmico surgir em sala, não fuja dele. Tá? É o nosso papel como professor educador tratar de temas difíceis e espinhosos. Mas também você não precisa criar problemas para você mesmo. Você precisa do emprego, você tem que ter alguma estabilidade, então se preserve. Devolva as perguntas para os alunos, sabe? Motiva eles a pensar criticamente. O que você acha disso? Traga vários pontos ali de vistas diferentes. Explicite os preconceitos, as distorções de um certo assunto. Leve os alunos para pensar as contradições, os problemas. Mostre as fontes históricas que desmistifiquem esses estereótipos. E se você receber alguma cobrança dos superiores, dos pais, se respalde na BNCC. As suas habilidades contemplam uma série de temas que são polêmicos, como revolução, genocídio, autoritarismo, fascismo. Esses temas são nossos temas da história. Argumenta com eles que não se trata de perspectiva, de opinião ou de partido político, mas de objeto de análise e trabalho científico. Bom, profs, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou, mas se você quer mais um empurrãozinho, uma ferramenta que te dê um plus, vou falar aqui novamente do Guia do Prof Transformador, esses PDFs com repertórios e abordagens de aula para você utilizar no ensino fundamental. Lá eu vou sintetizar uma série de sugestões, de propostas pedagógicas que vão te auxiliar. Inclusive, tem uma proposta pedagógica do 8º ano sobre imperialismo que você pode utilizar, como a gente comentou aqui, e que com certeza vão fazer sentido nesse momento que você está inseguro. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para o YouTube avisar sempre que tiver vídeo novo e apoie o canal por meio dos membros aqui no próprio YouTube. Compartilha, comenta, e eu te espero no próximo vídeo.